A paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. Melhorou agora. Glória a Deus por isso. Eu quero compartilhar uma palavra, algo que o Senhor colocou no meu coração, que está escrito em 2 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta dele, no capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 ao 18. Eu vou ler na NVT, na nova versão transformadora. E diz o seguinte: o antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória, que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema, que traz condenação, era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Glória a Deus. Quero convidar você a fechar seus olhos, nós orarmos. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nos colocamos diante da Tua santa presença. Adoramos, Te louvamos, cantamos hinos de louvor, que engrandece o Teu nome, Senhor. E, Senhor Jesus, queremos agora, nesse momento, aprender mais e mais da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito venha nos dar, Senhor, a revelação, venha nos dar o direcionamento e venha cumprir o Teu querer e o Teu propósito para esta noite, Senhor. Senhor Jesus, que tudo seja para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero trazer uma ministração que tem como tema sem véu, sem máscaras, transformados pela glória do Senhor. Amém. Vou repetir mais uma vez: sem véu, sem máscaras e transformados pela glória do Senhor. Paulo, ele escreve essa segunda carta aos Coríntios, e para trazer um pouquinho a memória sobre a igreja de Corinto, o que a igreja de Corinto era? Era uma igreja localizada numa região de grande comércio, uma igreja localizada numa região famosa daquela época, no qual Paulo, ele fundou aquela igreja na sua segunda viagem. Ele escreve a primeira carta. Após ele escrever a primeira carta, Tito, seu filho na fé, seu discípulo, leva ali para Paulo aquilo que foi passado, aquilo que aconteceu, o efeito da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E o resultado disso é que muitos dos cristãos
cristãos ali de Corinto se arrependeram, eles se voltaram para Cristo, eles entenderam a necessidade do arrependimento. Porém, teve outros que acabaram mantendo na rebeldia, de uma maneira distante daquilo que o Senhor havia planejado, daquilo que o Senhor tinha para a vida deles. E diante desse contexto, Paulo escreve então esta carta a esta igreja, uma igreja que era rica pelos seus dons espirituais, uma igreja que tinha conhecimento bíblico, mas era uma igreja que muitos ali estavam distantes do plano que Deus havia estabelecido na vida deles. E Paulo agora, ele começa a descrever para nós, no capítulo 3, sobre a glória da nova aliança. Na minha Bíblia aqui tem até um subtema, a glória da nova aliança. E ele apresenta, trazendo primeiro a antiga. Para ele falar da nova, ele começa primeiro sobre a antiga. E a antiga aliança, ele traz sobre ali com Moisés, ali no Monte Sinai, onde ele sobe para falar com o Senhor. E naquele período que ele ficou dias e dias diante da presença do Senhor, e ele recebe ali as tábuas da aliança. Quando ele desce, a primeira vez, ele vê o povo ali, totalmente adorando ali um Deus pagão ali, e depois daquele período, ele sobe novamente para buscar o Senhor, e ali o Senhor concede a ele as tábuas da aliança, escrita pelo próprio dedo de Deus. E Paulo agora, ele traz para nós, que Moisés, em Êxodo 34, do 29 ao 35, Moisés ao descer do monte, ele não percebe que na face dele estava brilhando. Diante daquilo que ele contemplava do Senhor, diante da comunhão que ele tinha com Deus, do tempo que ele passou ali recebendo instruções do Senhor, o Senhor ali deu a ele a glória que refletiu em seu rosto. Eu imagino que era como se tivesse uma lanterna no rosto de Moisés. Algo que as pessoas olhavam e já se assustavam e viam: o que é isso? Como assim esse rosto está brilhando? O que está acontecendo com esse homem? E a Bíblia nos fala que após Moisés perceber que o rosto dele brilhava, ele primeiramente, ele vai até os israelitas e ele transmite a mensagem que Deus havia concedido. Ele transmite para os líderes de Israel, mas ele também transmite aos israelitas. Eles estavam assustados diante do rosto brilhando de Moisés, mas Moisés, ele toma uma atitude de transmitir aquilo que ele recebeu do Senhor Deus. E após isso, Moisés então, ele coloca um véu que ele coloca sobre o seu rosto para que não causasse espanto diante dos israelitas, diante do povo daquela época. E após isso, Moisés, ele subia novamente ao monte. Quando ele ia falar com o Senhor, ele tirava aquele véu para ter a comunhão com Deus. Após, ele descia, transmitia a mensagem, depois colocava o véu novamente. Mas o que nós vemos com isso é que Moisés, ele permanece com véu até mesmo quando o rosto dele não estava brilhando mais. A Bíblia nos fala agora em 2 Coríntios 3:7, que com suas leis gravadas em pedra terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. E aqui nós vemos a antiga aliança. A antiga aliança onde Moisés contemplou ali a presença do Senhor, a glória do Senhor, seu rosto brilhou diante da glória de Deus. E agora, após isso, após ele experimentar isso, após os israelitas olharem para ele como um homem no qual experimentou algo sobrenatural, ele coloca um véu. E com o tempo, aquele brilho do rosto de Moisés, ele vai se perdendo. Ele vai perdendo ali aquele brilho intenso,
ele vai se desvanecendo, ele vai diminuindo. E o que é interessante é que mesmo Moisés, sabendo que o brilho estava desvanecendo, ele permanecia com aquele véu para passar uma imagem de que ele estava no seu auge. Se tem uma coisa que eu e você precisamos aprender a cada dia, é que o Senhor Jesus, ele pode nos usar, e ele nos usa com o propósito e com o objetivo dele. Mas que diante daquilo que ele nos usa com o propósito para glorificar o nome dele, isso não nos isenta de passar por situações no qual o brilho não é mais o mesmo, no qual a alegria não é mais a mesma, no qual o prazer não é mais o mesmo. E Moisés, mesmo sabendo disso, mesmo a glória não brilhando da mesma forma, ele coloca aquele véu para passar uma imagem de espiritual, para passar uma imagem de ali íntimo com Deus, de estar tete a tete com o Senhor. E aí nós vemos então que esse véu de Moisés, da antiga aliança, ele foi se desvanecendo, o brilho do rosto de Moisés. E quando nós vamos para a nova aliança, no versículo 16 diz que: contudo, sempre que se alguém se volte para o Senhor, o véu é removido. O véu que impedia nós de contemplar o Senhor Jesus Cristo, ele é removido. Um dia eu e você tivemos uma atitude diante da ação do Espírito Santo em nosso coração. Somente compreendemos o Evangelho de Jesus Cristo porque o Espírito Santo nos convenceu a isso. A pessoa, o ser humano, ele só aceita Cristo porque o Espírito Santo o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Não há outro caminho para a salvação a não ser por meio de Cristo, a não ser por meio da ação poderosa do Espírito Santo em nossas vidas. E Paulo está falando aqui para nós, igreja de Corinto, igreja do século 21, agora por meio de Cristo o véu foi removido. Não precisamos mais esconder algo em nossas vidas, não precisamos mais deixar oculto algo, porque agora nós podemos contemplar aquele que nos criou, contemplar a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia. Em algumas versões até diz que, algumas traduções dizem que contemplamos essa glória como um espelho. Todos nós, no versículo 18, que contemplamos essa glória como um espelho. Se tem uma coisa que acontece quando nós aceitamos a Cristo, é uma mudança radical em nossa vida. Se você fazia alguns comportamentos, você deixa de fazer. Você não se importa em quem você vai chatear, você só importa em agradar o Senhor Jesus Cristo. Você pega a Bíblia e fala assim: eu preciso ler, eu preciso compreender, eu preciso aprender. O seu rosto está brilhando diante das boas novas de Jesus, diante da consciência de que o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, diante da compreensão que você tinha um destino certo, que era o inferno devido à nossa natureza. Mas quando temos um encontro com aquele que nos amou primeiro, o nosso rosto brilha, e nós podemos então ter uma mudança através da ação do Espírito Santo de Deus. Quando aceitamos a Cristo, buscamos a presença do Senhor, lemos a palavra, o véu é removido, experimentamos do Senhor, passamos por etapas da vida cristã, discipulado, batismo. Após isso, buscamos os dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, começamos a participar na igreja, a participar em ministérios, a poder ali ser útil na obra do Senhor Jesus Cristo. E isso é lindo, isso é obra maravilhosa do Senhor. Quantas vidas já passaram por aqui, nós mesmos, eu mesmo sou uma pessoa
que não queria de forma alguma estar no púlpito pregando a palavra de Deus, mas quando o Senhor, Ele se apresenta para nós como um Deus bondoso, um Deus que nos ama, um Deus que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, nós damos sim para aquilo que Ele nos chama. Amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E o versículo 18, ele nos fala: todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Visualizar a glória do Senhor. É olhar para a palavra de Deus e isso encher o nosso coração de alegria. Isso trazer prazer em nosso coração. É o ter prazer em estar na casa do Senhor, em buscar o Senhor em casa, porque a vida cristã, ela não pode ser baseada somente no final de semana. Não somos cristãos apenas no domingo, somos cristãos de segunda a segunda, diariamente. Precisamos ter encontros com aquele que nos amou primeiro, com aquele que nos chamou pelo nome, com aquele que nos dá força para viver dia após dia. Aleluia. E Paulo, ele fala, podemos ver e refletir, ou seja, a partir daquilo que nós estamos vislumbrando da glória do Senhor, do Evangelho de Jesus Cristo, nós agora começamos a refletir a pessoa de Jesus. Nós começamos a imitar os comportamentos de Jesus, começamos a se mentir, deixamos de mentir e começamos a falar a verdade. Se fazíamos alguma trapaça, alguma desonestidade, nós deixamos isso de lado e começamos a agir de maneira honesta, de maneira que glorifique a Deus. A vida cristã então, e a nossa vida, a gente começa a ter mudanças, começa algo ser realizado em nós, e o texto nos fala que além de nós olharmos e refletir a glória do Senhor, o texto nos continua falando que o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente. A palavra gradativamente nos dá a compreensão de que é algo que vai ser, ontem foi de uma forma, hoje melhorou mais um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, depois outro dia mais um pouquinho, ou seja, dia a dia, de maneira gradativa, o Senhor, Ele vai nos aperfeiçoando, pela ação do Espírito Santo de Deus, pela ação que o Espírito Santo, Ele realiza em nós. E outras versões até falam, né, o Espírito Santo nos transformando de glória em glória. Dia a dia, o Senhor nos transformando. E sabe uma coisa que eu e você precisamos fazer, independente do tempo de cristão que você tem, são balanços na nossa vida cristã. São balanços espirituais sobre como nós estávamos há 5 anos atrás. Talvez podemos iniciar há 5 anos, ou talvez você nem tenha 5 anos de cristão, mas então, desde quando você se converteu até os dias de hoje, é possível ver mudança? Se você diz que sim, glória a Deus, porque a palavra nos afirma que quando nós vemos e refletimos a glória do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, há uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, que vai nos transformando gradativamente. Então o Mateus de 5 anos atrás, o Mateus de hoje é um Mateus que foi transformado ao longo desses 5 anos. O Mateus do ano passado, mas o Mateus do ano que vem, em nome de Jesus, vai ser mais transformado ainda. Precisamos ter essa visão como cristãos, no qual o Espírito Santo vai nos transformando gradativamente. Dia a dia precisamos clamar ao Senhor: Senhor, transforma a minha vida, Senhor, muda a minha maneira de pensar, de agir. Davi, ele escreve o Salmo 139, que é um salmo muito lindo, e no final ele declara: Senhor, sonda o meu coração, conhece os meus pensamentos, vê se há algo em mim que não te agrada e me guia pelo caminho eterno. Davi contemplava, refletia a glória do Senhor.
Glória a Deus por isso. Mas esse mesmo Davi, que experimentou grandes coisas do Senhor, quando ele pisou na bola, quando ele pecou com Betseba, nós podemos ver um exemplo claro de alguém que colocou um véu sobre o seu rosto para esconder a sua humanidade e o seu pecado. O Davi, que matou um leão, matou uma ursa, o Davi que matou Golias, o Davi que foi cantado em Israel, Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Esse mesmo Davi, quando ele peca com Betseba, é o Davi que tenta dar um jeito para o seu pecado. Ele coloca uma máscara, porque o Davi usado por Deus, como o Davi usado por Deus, poderia ser o mesmo Davi que cometeu o adultério. Já parou para pensar que isso ia cair por terra toda a sua credibilidade? Mas o Senhor, Ele não está preocupado com a nossa credibilidade. Entenda bem isso, eu não estou dizendo que então vamos pecar, não é isso, mas é o que? É apresentar a nossa humanidade diante do Senhor. Davi dá um jeito e ele tenta que Urias venha e durante a guerra e vá deitar com a sua esposa, mas ele segue o código de guerra, mesmo depois de beber e Davi deixar ele bêbado, ele não comete ali uma atitude que não seria de acordo com o povo de Israel. E após isso, Davi então, ele permanece com, vou dar um jeito para isso. E ele então pede para que um mensageiro escreva que ele fosse, Urias fosse para a frente de guerra, para o pelotão inicial diante de uma luta, de uma batalha. E após esse período, quando estava ali uma batalha sangrenta, os soldados viessem a recuar para que Urias falecesse. Davi dá um jeito para esconder a sua humanidade. Davi coloca um véu sobre aquilo que o Senhor já havia realizado na vida dele. Mas Deus, Ele não deixa nada oculto. Deus, Ele não permite que nada fique oculto diante dos olhos dele. E envia o profeta Natã para falar com Davi. E Davi então reconhece o seu pecado. Como rei, naquele momento ele remove aquela máscara do pecado que ele cometeu. E ele encontra ali perdão do nosso Deus, diante do arrependimento. É um exemplo da antiga aliança. O exemplo do qual pessoas usadas que viveram coisas tremendas no Senhor, mas por circunstâncias acabaram afastando do propósito que Deus havia estabelecido. Davi depois sofre as grandes consequências do seu pecado. Davi como rei foi um bom rei, mas como um pai foi um terrível pai. Mas quando olhamos aqui para o texto, precisamos compreender que então o Senhor, Ele está nos transformando, igreja. Precisamos ter esse alerta de que o Senhor a cada dia nos transforma, mas precisamos nos apresentar diante dEle, sempre, sem véu, sem máscaras, sendo quem nós somos realmente, quem nós realmente somos. Deus é a pessoa que Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece a intenção do nosso coração, Ele conhece a atitude, cada atitude que realizamos, seja na igreja, no trabalho, na casa, na rua, onde quer que venhamos a estar, Deus Ele conhece. E esse mesmo Deus, Ele nos ama. E Ele espera de mim e de você que nós venhamos nos apresentar diante dEle diariamente, como um sacrifício vivo, santo e agradável, como uma pessoa sem máscara, sem véu, sem nada que venha transmitir uma falsidade. Esse é o grande perigo para nós, igreja, cristãos, é colocarmos esse véu novamente. O véu da religiosidade, uma religiosidade vazia, no qual só cumprimos comportamentos e atitudes
que talvez o pastor está vendo e você fala, ai que bom, estou conseguindo enganar o pastor, tá bom. Tem hora que não podemos, igreja, ter atitudes, viver de uma maneira somente superficial, de uma maneira no qual o evangelho, ele não é uma mudança, uma metanoia, uma transformação, uma mudança de visão, de caráter, de comportamento, mas ser apenas um encontro de final de semana, no qual realizamos aqui na Avenida dos Inocentes, 136. O evangelho, ele precisa causar transformação em nossas vidas. Jesus, ele chamou para nós, ele falou que nós seríamos o quê? Sal da terra. E se tem uma coisa que eu e você precisamos ser, é sal. E o sal, ele tem alguns objetivos. Um deles é salgar, o principal é levar tempero, é dar sabor. Nós no mundo, nós levamos tempero, nós levamos sabor, nós levamos alegria, nós levamos, diante de cenários políticos até mesmo controversos, nós levamos uma esperança, no qual nós temos Cristo em nossas vidas. O sal também tem como objetivo de conservar o alimento. Naquela época não tinha congelador, não tinha geladeira, utilizava sal para conservar. Nós somos o sal da terra para conservar este mundo até que ele volte. Aleluia. Até que ele volte, eu e você temos uma missão: conservar o conceito de família, conservar os valores, os padrões que o Senhor estabelece na palavra dele. Glória a Deus por isso. Então Jesus, ele nos chama para ser sal da terra, luz do mundo. Precisamos estar atentos. O evangelho, ele precisa ser vivido, igreja. Não podemos passar 5, 10, 15, 20 anos de cristãos e com o mesmo comportamento. Os balanços que nós fazemos na nossa vida espiritual, talvez desde aceitar a Cristo, e após alguns anos você vê um grande avanço. Se fizermos um gráfico aqui, um avanço imensurável nos primeiros anos, mas aí depois nós ficamos estagnados, não desejamos mais, não nos arrependemos mais, não buscamos ao Senhor para Ele mostrar em nós aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser modificado no nosso comportamento. Sabe, uma boa maneira de você fazer uma análise da sua vida espiritual, pergunte para a pessoa mais próxima de você. Se você é casado, pergunte para a sua esposa. E esposas, pergunte para o seu marido. Pais, perguntem para os seus filhos. E filhos, perguntem para os seus pais. Bruna, será que você está vendo mais Jesus em minha vida? Benjamin, será que você está vendo Jesus em minha vida? A maneira como eu te trato, a maneira como a gente conversa, a maneira como eu te corrijo. Porque até na maneira como nós corrigimos nossos filhos, nós precisamos transmitir Jesus também. Precisamos fazer essa análise, igreja. Ano de 2026 está aí, terminamos já um mês. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2026. E o que nós esperamos? Como queremos chegar em dezembro? Como queremos chegar no final do ano? Apenas cumprindo metas, talvez financeiras, acadêmicas, talvez de bens, de conquistas? Ou queremos chegar no final do ano parecido mais com Jesus? Amém. Refletindo mais a glória do Senhor, refletindo mais o brilho do Senhor Jesus em nossos corações, em nossas vidas. As pessoas olhando para nós e falando assim: eu vejo algo diferente em você, eu não sei te explicar porque eu não conheço, mas o que você tem que eu não tenho? E você levantar a sua voz ali com humildade e falar assim: é que eu encontrei Jesus, e Jesus mudou e está mudando a minha vida. Por isso que diante de tudo que nós enfrentamos, eu vejo a glória de Jesus, eu contemplo a presença de Jesus.
Um exemplo, Estevão, primeiro mártir da Bíblia. Ele, em Atos capítulo 7, se eu não estiver enganado, Estevão ali, ele, após pregar e anunciar com muita eloquência e conhecimento, ele começa a ser apedrejado. E Estevão é um exemplo vivo de uma pessoa que estava levando pedras, e ele começa a contemplar a glória do Senhor. Ele declara: eu vejo o Senhor à destra de Deus Pai. Naquele momento, pedras são tacadas sobre a sua cabeça, mas ele estava refletindo tanto a glória de Deus, tanto a presença do Senhor, que esse mesmo Estevão que estava sendo apedrejado e contemplando a glória, ele fala: Senhor, não computa a eles esse pecado, diante daquilo que ele estava experimentando. O Senhor deseja nos levantar como Estevão, não com pedradas físicas, mas com pedradas muitas vezes verbais que recebemos, mas diante daquilo que nos acusam e até mesmo que procuram nos levar para baixo, os nossos olhos estão naquele Criador dos céus e da terra, daquele que nos amou, daquele que morreu numa cruz por amor a nós, daquele que está escrito em Hebreus capítulo 12, que nós, diante da corrida que é proposta, olhamos com os olhos fitos em Cristo, autor e consumador da nossa fé, deixando todo o peso que nos torna vagarosos, e olhando para aquele que nos amou, olhando para aquele que se entregou por nós. Precisamos, igreja, olhar para a cruz e contemplar a glória de Deus. Precisamos orar diariamente, lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Tem hora que nós nos acostumamos tanto com a vida religiosa, que a oração ela fica até robótica, automática. A leitura bíblica ela fica como algo só para cumprir, dar um check ali para ler a Bíblia o ano todo. Mas perdemos o sabor, o experimentar, o ver, o refletir. Colocamos um véu de estamos sem tempo, um véu de não tenho que fazer isso logo, preciso só fazer isso. Não, precisamos olhar para Cristo, precisamos contemplar aquele que nos amou. Paulo ele afirma: todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. O objetivo de tudo que enfrentamos nessa vida é para que eu e você venhamos ser mais parecidos com Cristo. Seja nos tempos de alegria, seja nas tribulações e dificuldades, tudo isso é uma prova para que nós venhamos a voltar os nossos olhos para Cristo. Conversando com a minha esposa, a gente conversando e podemos fazer uma análise até de que tem hora que passamos problemas, situações que fogem do nosso controle, que foge daquilo que nós podemos dar um jeito, para que nós venhamos a olhar para aquele que tem o controle, para que nós venhamos a depender daquele que conhece todas as coisas. É como o Senhor permite situações para que eu e você pudéssemos voltar e se ajoelhar novamente e falar: Senhor, eu sei que eu nada sou e que eu careço constantemente da Tua glória, da Tua presença, por isso Espírito Santo de Deus me segura pela Tua mão. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, então se você está passando luta, se você está passando dificuldade, levanta a sua mão e fala: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo.
Eu sei que o Senhor está me ajudando a me parecer mais contigo. Aleluia. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, Paulo ele declara: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus, e o predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Com certeza você já decorou esse versículo. Mas ele não para no versículo 28. Paulo tem o versículo 29. E no versículo 29 ele fala que aquele que o Senhor escolheu, ele chamou para se tornarem semelhantes ao seu Filho. Glória a Deus. Aleluia. Temos essa missão. Vamos se tornar semelhantes a Cristo por nós mesmos? De jeito nenhum, de forma alguma. Não temos força, não iremos conseguir. Mas quando nós descobrimos nosso rosto e contemplamos a glória do Senhor, deixamos de olhar para as nossas falhas. Isso é um ponto muito importante. Tem hora que a vida cristã você fica focado no que você está errando. Foque naquele que te faz acertar. Não foque nos seus problemas, não foque nos seus pecados, foque naquele que te traz perdão dos seus pecados, foque naquele que te amou primeiro, e você vai experimentar de maneira gradativa a ação do Espírito Santo em sua vida. Aleluia. E encerrando já, eu quero ler Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 4, no qual o escritor aos Hebreus ele fala: portanto, Hebreus, vou ler aqui para o Lucão ficar ligado. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não desviarmos delas, pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Glória a Deus. A igreja se coloque de pé.